Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Esther Gomes e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como fazer a sua aula de escola bíblica dominical fazer sentido para as crianças. E hoje a gente vai falar sobre os 6 eixos da pedagogia e como usá-los na sua sala de aula. Então, pega aí papel e caneta, vem comigo e vem ver quanta coisa legal você pode fazer para suas crianças. Bom, pessoal, então vamos lá, vamos colocar a mão na massa. Tá aqui a planilha que eu criei com alguns assuntos, algumas abordagens, né? Que vai tratar o eixo da pedagogia na escola bíblica dominical. Gente, como eu falei na introdução desse vídeo, é muito interessante trabalhar com esses eixos, porque isso vai dar sentido ao que você está falando na escola bíblica dominical. Deixa de ser aquela explanação de historinhas bíblicas e passa a ser lições práticas para o uso da vida da criança, que vai fazer muita diferença no futuro. Então, a nossa planilha, ela começa, como sempre, com o título Escola Bíblica Dominical, classe de crianças. O segundo item é o ano 2023. Por que que o ano é interessante? Gente, lá na frente você vai sentir a necessidade de trabalhar algum assunto pontual que você já tenha trabalhado anteriormente. E saber onde está, qual ano que você utilizou aquele assunto, vai te facilitar demais para encontrar aquilo que você precisa. O segundo item é o objetivo geral. O objetivo geral, ele é o norteador do seu trabalho. Por quê? No objetivo geral, você vai informar o que você precisa trabalhar com essas crianças. E olha lá o que está escrito no meu objetivo geral. Compreender que Cristo está em toda a Bíblia, simbolizado através dos seus personagens e suas ações. As ações dos personagens também evidenciam Cristo, não é isso? Promover a comunhão, evangelismo, crescimento na palavra através da leitura, trabalhos concretos, música, lição, mediação e troca de experiências. Pronto, eu tenho aqui o objetivo geral. Como é que eu vou usar o objetivo geral? Eu vou usar o objetivo geral sempre voltando para ele. Então eu tô lá, eu dei janeiro, fevereiro, em março eu quero fazer uma avaliação do meu trabalho. O que eu vou fazer? Corro para o objetivo geral e me certifico. Será que eu estou conseguindo mostrar para as crianças que Cristo está em toda a Bíblia? Será que eu estou mostrando para os meninos que Cristo está em toda a Bíblia através dos personagens e das ações que eles fizeram? Será que as minhas aulas estão promovendo comunhão, evangelismo, conhecimento da palavra? Será que eu estou somente pegando a Bíblia, lendo, falando? Ou será que, como está no meu objetivo geral, eu estou trabalhando de forma concreta, com música, lições, mediação, troca de experiências? Gente, o que é mediação? Mediação é você jogar um assunto. Gente, o que vocês acham sobre isso? E deixar que eles conversem. Eles vão falar o que cada um pensa e você só vai ficar ali mediando. Será que o meu trabalho está sendo feito de forma como eu havia proposto no começo? Então, o objetivo geral serve para isso. Tanto para nortear o seu trabalho, como para te ajudar a fazer uma autoavaliação à medida que você caminha com o seu projeto daquele ano, certo? Então, vamos agora utilizando o primeiro eixo da pedagogia, que é artes visuais. E aqui a gente tem a primeira história, olha lá em 8 de janeiro de 2003, volta a dizer, 2023, volta a dizer, se você quer usar essa planilha agora, pode usar, tá? Foi só para ilustrar aí para vocês. Então, 8 de janeiro eu coloquei que o primeiro eixo que vai ser utilizado vai ser artes visuais. Então, o tema é o reencontro de Esaú e Jacó. Qual é o assunto que eu quero trabalhar com esse tema? O perdão inesperado e a demonstração da graça. Gênesis 33. Aonde eu consigo ver Cristo nisso? Você já sabe me dizer? Veja, Jesus ofereceu para nós o perdão. E de que forma ele ofereceu? Demonstrando graça. Então, se nós fôssemos punidos pelos nossos pecados, Deus não seria injusto, ele seria justo, né? Ele praticaria a justiça dele. Mas ele optou por fazer por nós uma demonstração de graça, enviando o próprio filho e morrendo por nosso lugar, no nosso lugar. Então, consegui ver Cristo nessa história? Com certeza. Qual é a sugestão para que você possa falar desse tema? O reencontro de Jacó com Esaú. Eu estou trabalhando artes visuais, não é isso? Então, se eu estou trabalhando artes visuais, eu vou colocar uma figura. Tá lá, ó, no terceiro quadradinho, no quarto quadradinho, uma figura, quadro ou obra de arte. Como assim, Esther?
Gente, você vai pegar uma figura como esta, por exemplo. Tá mostrando aí o encontro de Jacó com Esaú, tá vendo? Vai mostrar para eles. E aí a nossa sugestão segue lá na metodologia. Qual vai ser a metodologia? Roda de conversa. Pegue uma figura, um quadro ou obra de arte que retrate uma cena que componha a história que você está contando. Então, vai pegar uma figura onde tem Jacó com o povo dele de um lado, Esaú com o povo dele de um lado, somente isso. Mostra a figura para as crianças. E aí, seguindo aqui a metodologia, peça sugestões para as crianças sobre o que se trata. Vou ampliar aqui para ficar melhor para a gente ler. Ó, sobre o que se trata. Então, você vai mostrar a figura para eles e vai pedir, gente, o que vocês estão vendo aqui nessa figura? O que você acha que é? Preste atenção em tudo o que eles estão dizendo. Por quê? Porque você pode usar as palavras dos meninos para poder dar início à sua aula. Você pode também prestar atenção no que eles estão falando para avaliar o entendimento deles sobre aquela história. Aonde eu preciso trabalhar nessa história? Ou para avaliar o sentimento deles com relação ao que aconteceu. Quando eles já se apropriaram da história, eles sabem mais ou menos o que aconteceu. Jacó estava com medo porque tinha medo do irmão brigar com ele, porque o que ele fez com o irmão não foi legal. E aí você pode já ir mediando a partir daí. Explane o assunto e enfatize o perdão que Jacó recebeu de Esaú e como este foi misericordioso com seu irmão Jacó. Pergunte às crianças se eles já receberam perdão e quando não mereciam, e ajude-os a lembrar de Cristo. Por fim, peça que eles desenhem o momento em que receberam graça e perdão. Veja o que eu trabalhei. Eu trabalhei artes visuais, né? Tá aqui, ó. Trabalhei artes visuais. Então, em primeiro lugar, eu trouxe uma arte pronta. Mostrei para eles lá. Segundo lugar, eu incentivei que eles fizessem a interpretação daquilo que eles estavam vendo. Então, eles interpretaram aquela arte, eles olharam a figura. Gente, o que significa isso daqui? O que você acha que é? E aí, olhando a figura, eles disseram o que eles pensavam. Terceiro lugar, eu fiz com que eles reproduzissem, mas não reproduzissem aquela figura. Reproduzissem uma história que está lá na cabecinha deles, colocassem no papel o momento em que eles receberam uma misericórdia de alguém, uma graça de alguém. Então, trabalhei artes visuais. O que eu vou precisar? Uma figura, um quadro ou uma obra de arte, ok? Então, nosso primeiro eixo é arte visual. Vamos para o segundo eixo, que vai ser o eixo linguagem corporal e escrita. Linguagem corporal e escrita. Não se esqueça do objetivo da sua planilha, que é mostrar Cristo em todas as escrituras, toda a escritura. Qual é o tema dessa segunda lição? Deus escreve. O assunto a ser trabalhado, o Senhor se comunica conosco de formas mais diferentes. Hoje trabalharemos a forma escrita. Aonde foi que Deus escreveu? Gente, antes de começar a aula, já começa fazendo essas perguntas para eles. Não vai dando tudo de bandeja, não. Gente, hoje a gente vai falar sobre Deus escreve. O nosso tema hoje é Deus escreve. Alguém sabe me dizer aonde foi que Deus escreveu? Quais histórias mostra que Deus escreveu? Eu trabalhei esse tema com a minha igreja e os meninos foram bem pontuais. Inclusive, um dos meninos citou Jesus escrevendo na areia e ainda deu que livro estava escrito essa história. Eu fiquei assim, impressionada, feliz, porque eu tô vendo que o nosso trabalho tá surtindo efeito. Então vamos lá, Deus escreve. Você vai pedir para que eles falem aonde Deus escreveu e depois você vai fazê-los lembrar. Primeiro, Deus escreveu na tábua da lei, foi em Gênesis 34. Segundo, a escrita da parede, lá em Daniel 5. E o terceiro, Jesus escreve na areia. O que você vai precisar para falar sobre Deus escreve? Tá ali, ó, no quarto quadradinho. Folha de papel, lápis ou tinta de dedo ou canetinha. Por que você vai precisar desse material? O que você supõe? Se eu vou falar que Deus escreve, com certeza eu estou trabalhando ali linguagem corporal e escrita. Eu vou trabalhar com a escrita da criança, não é isso? Então, a criança ela vai ter que se pronunciar de alguma forma, a avaliação dela vai ser colocando a mão na massa. Então, aqui em metodologia, qual metodologia que eu vou usar? Roda de conversa mais uma vez. Fale rapidamente sobre cada episódio em que Deus usou o próprio dedo para escrever.
Enfatize o que cada mensagem continha. As tábuas da lei apontam o caminho para o que é certo e o que é errado. A escrita na parede denuncia o pecado e explica o juízo que virá. Jesus escreve na areia. O que ele escreveu, não sabemos, mas a sua escrita mostrou que todos nós pecamos e não devemos julgar o outro. Comunica misericórdia, graça e perdão. Dá uma pausa aqui. Aonde eu vejo Cristo nas 3 formas de escrita que aparecem ali? Gente, a mensagem de Jesus na Terra sempre foi apontar para Deus. A mensagem de Jesus na Terra sempre foi mostrar o que era certo e o que era errado. A mensagem de Jesus também falava sobre juízo. Arrependei-vos, né? Arrependei-vos. Então, ele falava de arrependimento, ele falava de pecado e, claro, na terceira escrita, que foi ele próprio que escreveu, ele falava de misericórdia, de graça, de perdão e de não julgar os nossos iguais, não é isso? Então, eu vejo Cristo nessas 3 passagens? Com certeza. Eu cumpri com o meu objetivo lá em cima? Com certeza. O primeiro objetivo, cumprido. Agora, ajude as crianças a lembrar das pessoas que Deus usou para escrever mensagens que promoveram salvação. Por exemplo, Paulo, Pedro, Tiago, Judas, os profetas, os apóstolos e outros. Pronto, eles lembraram? Agora entregue para cada um uma folha de papel para que eles também deixem a sua mensagem. Ajude-os a pensar em alguém que precisa receber uma mensagem de carinho, salvação, desculpas. Lembre-se que a mensagem que o dedo de Deus escreveu sempre teve um objetivo claro. Então, qual é a segunda parte dessa aula? Auxiliar os seus alunos a escreverem também uma mensagem que demonstre graça, que demonstre salvação, carinho, juízo, né? Talvez, não sei, pedido de perdão. Então, sempre mostrando para eles, olha, apesar de Deus ter escrito 3 vezes na Bíblia, ele também usou pessoas normais, como eu e você, para deixar uma mensagem que até hoje nos alcançou. Agora é a sua vez de ser esse instrumento. Gente, fez sentido? Será que eles entenderam o sentido dessa aula? Tenho certeza que sim, né? Muitos meninos vão, inclusive, usar desse recurso para falar de Jesus para os coleguinhas, para as pessoas da casa dele. Eu vi um vídeo lindo no TikTok de uma menina dando um testemunho que fez uma cartinha para Deus e nessa cartinha ela pedia: Deus, converte meu pai, traz ele para a igreja. E depois ela estava dando um testemunho que o pai veio para a igreja depois que ela escreveu aquela cartinha. Fez sentido? Fez sentido. Objetivo alcançado. Então vamos para a nossa terceira aula. Esse eixo que eu acabei de falar foi linguagem corporal e escrita. E o próximo eixo nós vamos trabalhar natureza e sociedade. E o que é isso? É o entender, né? Trabalhar o pertencimento e o autoconhecimento. Então fazer a criança se sentir parte de. Qual é o recurso que eu vou usar? Aqui em cima, ó, Bíblia. Somente a Bíblia. Então vamos lá, voltando o nosso tema, nós vamos trabalhar somos irmãos. O que eu quero dizer? Eu estou trabalhando pertencimento, não é isso? Eu estou trabalhando o autoconhecimento da criança, fazê-la se sentir parte do meio. Então o nosso tema vai ser somos irmãos. E para isso eu vou usar Romanos 8:29. O assunto a ser trabalhado é: somos uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus. Então, a nossa missão nessa aula é encontrar semelhança de conduta em pessoas do Antigo Testamento e do Novo Testamento, evidenciando que a família de Cristo é semelhante a Ele. Olha que interessante o que eu estou querendo fazer aqui nessa aula. Eu estou querendo falar para o meu aluno o seguinte: gente, se somos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, não importa o tempo em que eu vivo, em que você vive, em que o fulano viveu, nós vamos refletir Cristo em nosso comportamento. E aí eu vou trazer aqui dois tipos de pessoas. Uma pessoa que está lá no Antigo Testamento, uma pessoa que está lá no Novo Testamento. E com isso eu quero mostrar, olha, não importa se eu sou da Metodista Wesleyana, não importa se você é da Assembleia de Deus, se você está lá na Coreia do Sul, se você é da Igreja Batista, não importa. Somos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Essa é a minha missão para essa aula hoje. Então, o que eu vou precisar? Somente da Bíblia. Eu vou mesmo explanar com eles aquilo que eu quero trazer. E a primeira história que eu vou trazer está lá no Antigo Testamento, que vai falar sobre Eliseu.
e aquela senhora que fez um quartinho para ele. Como que eu vou fazer essa aula? É uma promoção de seminário e de excursões. Então, eu não vou ter um material para trabalhar com eles. Hoje não. Eu não vou ter nada para eles pintarem, música para dançar. Não. Hoje a gente vai falar sobre este assunto. Somos uma família de muitos filhos. Ah, Esther, mas isso não vai ser chato para criança? Será que eles não vão ficar enfadados? Não, gente. A pedagogia ela traz exatamente esse tipo de conselho. As suas aulas não podem ser engessadas, elas podem ser mudadas a qualquer momento, elas podem trazer N tipos de formato, até porque a gente precisa entender que ali são várias cabecinhas, são pessoas que pensam diferente. Você vai perceber que um aluno vai produzir mais quando for música e movimento. Outro aluno vai gostar mais de fazer linguagem oral e escrita. Por que é interessante a gente trabalhar de forma diferente? Porque assim a gente vai dar oportunidade para todos se encaixarem naquilo que eles consideram mais legal para eles. Então, lá na sua sala, você pode estar formando um pregador, você pode estar formando um músico, você pode estar formando um professor. E para que esses 3 tipos de pessoas sejam alcançadas, a pedagogia traz um eixo diferente para cada um, que vai fazer com que eles se sintam mais à vontade nessas aulas. Então, sim, essa aula não tem material para eles trabalharem depois. Vamos lá. Promoção de seminário. Coloque as cadeiras dispostas em roda para que todos se sintam iguais e inicie a aula com uma oração pedindo que o Espírito Santo ajude-os a entender e reconhecer que todos somos irmãos. Comece citando uma história do Antigo Testamento que está lá em 2 Reis 4, do 8 ao 32, da mulher que construiu um quartinho para o profeta Eliseu. Conte como aquela mulher percebeu a necessidade do profeta e ajudou dando um lugar para dormir, estudar e se alimentar. E depois mostre, deixa eu subir aqui. E depois mostre como o profeta retribuiu o favor, orando por ela para que ela tivesse um filho. Então, olha que legal. Cada um sentiu a necessidade do outro e tentou prover essa necessidade conforme eles podiam. Ela fez um quartinho para ele orou para que ela tivesse um filho. Pronto. No Novo Testamento, lá em Atos 18, mostre como Áquila e Priscila receberam Paulo em sua casa e permitiu que este morasse ali por 1 ano e 8 meses. Como Paulo os ajudou a sustentar a casa fazendo tendas para vender e os ensinou tudo o que sabia a respeito de Cristo. Agora veja que legal. Áquila e Priscila viu que o missionário Paulo chegou na cidade e não tinha onde morar. Áquila e Priscila construíam tendas. Paulo também. Então eles pegam Paulo, traz para dentro da casa deles e supre a necessidade de Paulo. Paulo, agora você tem onde morar, você vai morar na minha casa. Paulo, por sua vez, entende a necessidade de Áquila e Priscila de sustentar a casa, então ele começa a fazer tendas junto com eles dois. E a segunda necessidade, conhecer mais da palavra de Deus. Mais uma vez, um olhando a necessidade do outro, um suprindo a necessidade do outro. Agora veja o que é mais interessante nessas duas histórias. A distância de tempo entre um episódio e outro é de mais ou menos 1500 anos. Como as pessoas que não se conheciam tinham reações semelhantes. Instigue as crianças a responder isso. Fala, gente, como é que Eliseu e aquela mulher viveu tanto tempo atrás, mais de 1000 anos antes de Paulo, Áquila e Priscila, e agora Paulo, Áquila e Priscila têm a mesma reação deles dois lá atrás? Como é que isso acontece? Por que eles são tão parecidos? Ressalte o que estas pessoas tinham em comum. O que será que faziam com que elas tivessem praticamente a mesma reação, né? Suprir a necessidade do outro. Primeiro, elas serviam a Deus. Segundo, vivia para agradar a Deus. Terceiro, temiam a Deus. Quarto, amavam ao próximo. E quinto, eram cheias do Espírito Santo. Enfatize que amar o próximo é a marca do cristão. E uma das formas de expressar o amor é estendendo a mão ao necessitado. Para terminar, leia Gálatas 5, 22 e 23 e fale das características de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Legal? Fez sentido para você? Por que Eliseu e a viúva se comportaram suprindo a necessidade um do outro? E por que Áquila, Priscila e Paulo se comportaram da mesma forma? Porque eles eram cheios do Espírito Santo. Porque eles faziam parte da mesma família, a família de Deus, que é constituída por filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus. Será que eu vejo Jesus nessas duas histórias? É claro que eu vejo.
Jesus, ele também supriu a nossa necessidade. Jesus, ele também falou a respeito de Deus, era aquilo que nós precisamos ouvir. Jesus falou do juízo, falou do pecado, falou do arrependimento, mostrou a necessidade do outro e, na prática, ele supriu a necessidade daqueles que estavam com ele. Cumpri meu objetivo? Com certeza, né? Agora, vamos lá para a nossa próxima lição. O tema agora é hora de relembrar. Gente, essa é uma aula bem legal. É uma aula que os meninos amam. Tá aqui, ó. Aula que fala sobre movimento. E o que criança mais ama? Se movimentar. Só que essa aula também é uma aula que serve como uma espécie de avaliação. Avaliação de quem, Esther? Primeiro, das crianças, né? Para saber se eles estão assimilando aquilo que está sendo pregado. Segundo, é uma avaliação sobre o seu trabalho. Porque se as crianças não conseguirem fazer essa dinâmica, provavelmente existe uma falha de comunicação aí. Você está achando que eles estão entendendo, mas eles, na verdade, não estão entendendo. Então, vamos lá. O tema é hora de relembrar. Que tal uma avaliação? Avaliações não necessariamente são momentos de tensão onde o aluno fica cara a cara com uma prova e tem que acertar tudo. Diferente do que a maioria pensa, a avaliação acontece a todo momento durante a aula. Bem, este é o momento de saber o que os alunos aprenderam. Com fichas na mão, convide as crianças para virem à frente e peça para que eles mostrem às outras crianças, né, através de mímica, que personagem ou história estão representando. Então tá, eu já trabalhei aqui Eliseu e aquela mulher que ajudou ele. Já trabalhei Paulo, Áquila e Priscila. Já trabalhei o dedo de Deus, né? Deus escreve. Já trabalhei Esaú e Jacó. Então, eu já tenho aí, ó, uma quantidade boa de personagens e histórias que eu posso colocar na minha ficha. Qual é o material que eu vou utilizar? Uma ficha contendo nome dos personagens ou trechos das histórias contadas até aqui. Entendeu até aí? Uma avaliação dupla. Eu vou avaliar o que eles entenderam e eu vou avaliar o que eu ensinei. Será que eu fui eficaz? Pronto, entregou a fichinha na mão do colega. Ó, tá lá escrito, o reencontro de Esaú com Jacó. Pega 2 meninos e vamos fazer isso daí. Deixa fluir, deixa eles fazerem. É uma aula sobre movimento, ok? Passada essa aula, vamos para a próxima. Agora a gente vai falar sobre o tema Neemias, o homem que lutava enquanto trabalhava. Voltando um pouquinho, na aula anterior, aonde eu vejo Cristo? Gente, se você prestar atenção nas coisas que Jesus falava, geralmente ele estava citando Isaías, ele estava citando, reproduzindo alguém que viveu antes dele e que faz parte da Escritura Sagrada. Então, quando eu falo de avaliação, quando eu falo de relembrar, eu também estou refletindo Cristo. Cristo também apontava para aquilo que foi escrito antes dele ter vindo, né? Por exemplo, na tentação, ele cita a palavra de Deus. E aquela palavra que ele cita são profetas que escreveram aqueles textos antes dele vir para a nossa terra, tá bom? Então, agora vindo para Neemias. Lembra o nosso objetivo, mostrar que Cristo está em toda a Bíblia. Neemias, homem que lutava enquanto trabalhava. Ó, que legal. Aqui, gente, aqui você vai precisar, ó, tá aqui nesse quadradinho aqui do lado, de uma caixa de som, pendrive ou Bluetooth, músicas com personagens bíblicos que possam ser trabalhados depois da dinâmica. Essa aula é complexa, essa aula é legal, os meninos vão amar, te garanto. Porque é uma aula que fala de música e movimento. A gente acabou de fazer uma aula de movimento, onde os meninos faziam mímica dos personagens que eles aprenderam, não é? Agora vai ficar um pouquinho mais difícil. Essa aula vai trabalhar a atenção da criança. Lembra? Neemias, o homem que lutava enquanto trabalhava. Então, eu vou exigir 2 coisas ao mesmo tempo das crianças. É muito legal. Essa aula é legal para trabalhar até com adulto. Olha só, o nome dessa aula eu coloquei Estátua Sabida. Por que Estátua Sabida? Organize as crianças para a brincadeira de estátua. Você sabe qual é, né? A gente coloca a música para rodar e de repente a gente para a música no meio. E a criança, estátua, parou. Mas não é só isso. Se fosse só isso, estava muito fácil. Lembre que Neemias era o homem que trabalhava enquanto lutava. Então eu estou falando de 2 coisas ao mesmo tempo. Peça para elas que prestem atenção aos comandos, o que você está falando ali, né? Parando a música.
e a letra da música. Inicie a brincadeira. A criança que ganhar terá que dizer sobre quem a música estava cantando e, ao final da brincadeira, faça-as lembrar de como o povo de Israel foi levado a se concentrar em duas coisas importantes para salvar a sua vida. Primeiro, a reconstrução do templo. Segundo, se defender com a espada. Então, o que eu vou criar aqui? Uma brincadeira dupla. Eu vou colocar um personagem bíblico para cantar na minha musiquinha e vou mediar. Então, estátua, parei a música, botei a música para cantar. Estátua, e quando chegar no final, aquele que vencer, primeiro, ele se concentrou nos meus comandos. Segundo, ele vai ter que dizer qual era o personagem que a música estava cantando. Pronto, isso aí, música em movimento. Eu tô trabalhando concentração, eu tô trabalhando criatividade, eu tô trabalhando percepção, interpretação. Gente, é muito rica essa aula, então você vai amar trabalhar com eles assim, tá bom? Agora vamos à próxima aula, que é aprendendo a construir com Deus. E agora a gente vai falar de um eixo que, pra nós, pelo menos pra mim, foi uma dor de cabeça durante o meu colégio inteiro. Aqui, ó, vou colocar bem pertinho pra você ver, ó. Matemática, tá vendo aqui? Matemática. Esté, matemática? Como assim? Matemática e Bíblia, matemática, escola bíblica dominical. O que tem a ver? Vou te falar. O que você vai precisar? Você vai precisar de régua, lápis, borracha, papel, cartolina, tesoura, tesourinha de cortar papel, né? Não pode ser tesoura com ponta, cola e lápis de cor. Pra quê? Gente, aqui é muito legal. Você pode trabalhar não só o que a Bíblia vai dizer, mas você também pode partir para o lado das profissões. Olha que legal! Se você tem um aluno que deseja ser um arquiteto, por exemplo, um paisagista, alguém que trabalha com ambientes, é legal você explanar isso aí também. Olha só qual é a nossa temática dessa aula. Aprendendo a construir com Deus. O que eu vou trazer aqui? Eu vou trazer uma aula prática. Essa aula, gente, não precisa fazer numa aula só. É complicado. Porque, olha só, eu coloquei aqui como se fosse uma aula só, mas deixa eu explicar. Você vai trazer algo para que as crianças construam. A gente sabe que eles têm níveis diferentes. Na escola bíblica dominical, pelo menos na minha igreja, eu tenho crianças que são pequenininhas, medianas e já pré-adolescentes. Então, cada uma tem uma habilidade diferente. Eu não vou conseguir trabalhar com todas da mesma forma. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter consciência das limitações de cada uma delas e tentar distribuir essas funções, né, para cada uma de acordo com o seu nível de dificuldade. Segunda coisa, eu não posso exigir que eles façam tudo numa aula só. Dependendo do nível de complexidade do que você vai fazer, não dá para fazer de uma aula só. Eu vou colocar aqui algumas fotos de uma escola bíblica dominical que eu fiz na minha igreja, onde a gente falou da criação e eu fiz eles construírem com rolos de papel higiênico e de papel toalha alguns animais. Então, essa aula, gente, eu consegui fazer num dia só? Consegui. Mas por quê? Porque eu já levei tudo mais ou menos pré-pronto e porque eu pedi permissão para o meu pastor para não participar do início da EBD no templo. Eu já queria começar com eles lá atrás, para quando a gente terminasse o período da escola bíblica, que é em torno de 2 horas, a gente conseguia apresentar para a igreja o trabalho que a gente fez. Mas essa aula não precisa ser feita numa tomada só, não. Você pode lançar a proposta, pode pedir para eles construírem em casa com os pais, pode pedir para eles deixarem mais ou menos pronto e trazer na aula seguinte para vocês montarem junto. Como que a gente vai trabalhar com essa aula? A gente vai fazer uma roda de conversa e vai ajudar as crianças a se lembrar das inúmeras vezes em que Deus aparece na Bíblia pedindo para que as pessoas construam algo. Lembra? Noé construiu a arca, Moisés construiu o tabernáculo, Salomão construiu o templo. E à medida que Deus vai mostrando como essas coisas foram construídas, a Bíblia também fala de que forma ele orientou essas pessoas, né? O que você vai precisar? Faça uma ficha com instruções contendo material, medidas, forma, nome do objeto que será construído, divida o grupo e peça para que eles troquem ideias. Então, o que você vai fazer? Vai trazer uma ficha. Nessa ficha vai ter as medidas, o material que vai utilizar, o que você quer que seja construído e você vai formar um grupo. Eles não vão fazer isso sozinho. Com isso você vai estar trabalhando a interação dele com o colega,
a liderança. Você vai perceber que uma das pessoas vai começar, olha, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Tá trabalhando a liderança, tá trabalhando a submissão. Quando o outro começa a receber as orientações do coleguinha e tá ali fazendo, tá trabalhando a comunhão. Será que eu tô conseguindo cumprir meus objetivos? Com certeza, né? E aí, deixa que eles troquem ideia, como farão, e lembre-se que você atuará apenas como um mediador. A mão na massa é eles que vão colocar. Então, gente, é isso aí. Esses são os 6 eixos da pedagogia que você pode utilizar na sua escola bíblica dominical para crianças. Esther, eu preciso utilizar isso em todas as aulas? Vou te ser sincera. Se você conseguir fazer isso, vai ser legal. Os meninos, eles vão amar. É cansativo? É. Dá trabalho? Dá. Mas a sua escola dominical vai ser diferenciada. Ah, Esther, mas é muito difícil, é muita coisa, é muito... O que eu faço? Tenta pelo menos fazer em 1 ou 2 aulas diferenciada. Aquela aula que vai fazer com que os meninos... Nossa, graças a Deus, hoje é o dia daquela aula especial. Faça diferença, tá? Faça com que eles entendam o que você está falando e que isso traga sentido para a vida deles. Que eles possam sair dali da sua sala de aula sabendo que podem praticar aquilo que você ensinou. Então, é isso que eu tenho para hoje. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou desse vídeo, tem uma playlist chamada Escola Bíblica Dominical, que inclusive ele está nela. E vem fazer parte dessa família. Olha, a gente tem também panorama bíblico, resumo bíblico, vida da família pastoral, filho de pastor, esposa de pastor. Eu falo um pouquinho sobre a minha saga como esposa e como filha de pastor. Então, vem fazer parte dessa família, tá? Clica aí em se inscrever, aperta o joinha, ativa o sininho para você receber as minhas notificações e fica comigo. Eu tenho certeza que você vai amar esse canal.